Teste.
Oi, Cecília, tudo bom? Tudo bem aí? Tudo ótimo. Estamos sozinhas, o pessoal ainda não entrou. O pessoal acho que está entrando mais tarde um pouquinho. Você me escuta? Estou super bem. Tá tudo bem, e você? Tudo bem também, tudo tranquilo. E Estamos... vai viajar no Natal? Não, ficar por Mas aqui, você né? tem, mas você tem uma folga boa, né? Eu trabalho ainda, né? Ainda tenho outros trabalhos. Ah, tá. É, porque a escola fecha, né? A Acho que é do escola, dia 20, 20 e pouco, né? É esse final de semana, não é? aula é até domingo. Oi, Márcia. Domingo tem aula com a Priscila ainda, que é a E última aula. depois só depois do Ano Novo. Aí dia 4 a gente volta, né? É que eu fiz aquela época, aquelas férias, porque eu não gosto de viajar no Natal por causa da minha mãe, né? É É, difícil, e eu ela tá bem? nunca tive férias por causa disso. Tá bem, tá se recuperando bem, assim, né? Tá aprendendo a viver com essa questão, né? De ficar presa, todos nós. Todo mundo, né? E o Marcelo? Tá bem também, tá tudo bem, Então tá bom. bem. Oi, Márcia, Silvia, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo Tudo jóia? bem. Tem ainda assim um minutinho para começar, mas eu queria pedir para a gente pegar as bolinhas, colocar um pouco nos isquios, enquanto o pessoal vai entrando, a gente que já entrou, que aproveita, né? Tem um minutinho ainda aqui, tem o relógio do Zoom e o meu, né? Tá com uma diferença aqui, deixa eu ver, do celular. Tem um minutinho ainda, mas aí a gente já deixa um pouco a bolinha para ver se muda a hora que a gente deita, né? E aí eu vou pedir para amassar um pouquinho os pés enquanto a gente espera, se quiser deixar aberto por enquanto a gente espera dar o horário. Aí a gente faz, Silvia vai sentindo, né, também se os braços permitem, né, se as mãos tá tudo bem. Então aí a gente vai fazendo aqui essa automassagem no pé, né, então sentamos, não sei se a Cecília perdeu essa parte, a gente sentou uma bolinha em cada isque, e aí só tocando um pouquinho, né, todo sábado da dança a gente tem isso, mas para quem não faz a dança, às vezes fica faltando um pouco, né? Sei que já está bem decorado. Toca um pouquinho em cada osso seu, do pé. Faz um reconhecimento. Veja se conforme a gente já repetiu várias vezes, né, essa prática, se está mais fácil. E aí você vai sentir um pouco o espaço. Então, entre o quarto e o quinto dedo tem um espaço. Aí você vai perceber se ao longo desse ano você ganhou um pouco de espaço ou não. Depois, entre o terceiro e o quarto tem um espaço. Entre o terceiro e o segundo. Veja se você pode continuar lá no espaço entre os ossos primeiro do pé. Levar um estado de presença, né? Na técnica pausiana tem esse nome, é um dos tópicos de movimento. Mas presença a gente trabalha em toda a aula, né? De yoga, de Feldenkrais. Sem a presença a gente fica com um pouco mais de dificuldade, né? De sentir o caminho do que a gente faz. Aí eu vou pedir para fazer um pouco essa abóboda do pé. Então, os dois dedões, né? Eu vou virar aqui, mas vocês podem continuar, né? Os dois dedões fazem aqui essa intenção de abrir espaço. O espaço é importante para a gente respirar melhor. Aqui no caso dos pés. Vou tirar só um pouquinho o seu som, tá, Gabi? Enquanto você se organiza. Aqui no caso dos pés, ajudam bastante para a gente ter apoios. Aí a gente faz um toquinho no calcanhar. Sente um pouquinho aqui o calcanhar. Gabi talvez tenha que usar as bolinhas, não sei se vai ser confortável para você, né? Essa posição. Aí devagarinho a gente faz uma torção. Então torce um pouquinho.
lá do início do pé. Capricha bem nos tornozelos. Veja se você traz essa intenção de tornozelo. E aí depois, esse movimento de torção, para você pensar no tamanho aqui da tua perna a partir da tua toque da tua mão, né? Aí a Gabi vai sentindo se é possível, quando está se organizando. E aí, para finalizar, aquela percussão. Então, a gente percute aqui o pé. Sei que quem faz, já fez mais aula de dança e decorou, né? E a gente já fez bastante no Feldenkrais. Aqui tem uma mescla de vários estudiosos, né? Nesses toques aqui para sensibilizar membros inferiores. E aí, tira um pouquinho as tuas bolinhas dos isquios e estica um pouco as pernas. Por exemplo, a perna que eu fiz, ela alongou bastante, né? Eu sinto ela maior no chão. Até na imagem minha dá para ver que ela cresceu, né? Veja como é para vocês. Para quem está chegando, a gente está fazendo aquela sensibilização dos pés, que eu dou na dança, principalmente, mas que a gente sempre faz no Feldenkrais também. Uma bolinha em cada isquio, eu tirei só para né, para a gente poder sentir, aí volta lá as bolinhas para cada isquio. E aí veja, Gabi, se não for possível para você, usa a bolinha um pouco nos pés, né? Veja se essa posição de toque dos pés. E aí a gente pode também esticar as pernas, não precisa ficar com essa posição que eu tô. Se precisar sentar, por exemplo, numa cadeira, aí você senta numa cadeira também. A intenção da bolinha nos isquios ajuda um pouquinho a gente a organizar a coluna, né? Enquanto a gente está tocando no pé. Aí você sente um pouquinho cada osso. Gente, tô olhando para cima, vocês já sabem que é a TV, né? É para vocês, tá? Eu esqueço de olhar para a câmera às vezes, porque a TV às vezes eu vejo melhor, tá? Mas tô vendo vocês aqui. E aí a mão em pinça para cada osso. Então você vai sentir cada, desde as falanges até os metatarsos. Então hoje eu não mostrei, né? Mas se ajudar essa imagem, né? A gente está fazendo com a mão em pinça o reconhecimento ósseo. Por um fundo aqui. Então, com a mão em pinça, a gente está reconhecendo, né? Minha camiseta branca, a parede branca ficou muito branco, né? Veja se está dando para ver melhor. E depois que a gente reconheceu cada osso, aí nós vamos para os espaços. Acho que é assim, tá bom. Então, tem entre o quinto e quarto dedo tem um espaço. Entre o terceiro e o quarto tem outro espaço. Veja se teu pensamento consegue estar nisso, né? Tem uma fala do Feldenkrais que é para a gente aumentar a autoimagem, pensamento, sensação, sentimento e movimento juntos, né? E às vezes a gente está fazendo isso, mas o pensamento foi embora, né? Veja se aí dá para eu percebo porque todo mundo parou de fazer o que eu estou pedindo, está fazendo uma outra coisa no pé, mas é normal, tá, gente? Não é um problema. É uma coisa que acontece com todo mundo, né? E aí a gente vai sentindo um pouco cada espaço ósseo, que é a mesma coisa quando a gente fez lá com a bolinha, né? Essa intenção de abrir espaço, agora a partir do seu próprio toque, para que isso vá para a tua consciência. E naturalmente, quando você fizer uma outra aula, ou estiver andando na sua casa, você tem essa abertura, né, nos pés. Aí devagarinho a gente faz uma abóboda. Então, vocês permanecem na mesma posição, né? A gente faz aqui, ó, é o formato do pé do bebê. Faz essa abóboda. Depois, com a mão aqui mais soltinha, toca um pouquinho no calcanhar. Calcanhar para a gente ter aquela intenção de apoio, né? Aí torce um pouquinho para um lado e para o outro. Sente um pouquinho a torção, também na panturrilha. Sente a torção na coxa.
E aí, aos pouquinhos, a gente vai tirando aqui a bolinha dos isquios para acompanhar, né? Bem essa articulação que a gente trabalha muito em pessoas, né? A gente sente aqui essa articulação. E depois a gente vai aqui para, de novo, a percussão. Então, a mão em concha. Enche um pouquinho também o isquio. Estica um pouquinho as pernas, bem-vinda, Regina. Estica um pouquinho as pernas. E veja se você acha que deu um alongamento para você, né? Essa posição. E agora você vai observar, Gabi, cuidado, veja se está tudo tranquilo, né? E nós aqui vamos observar como é que a gente sai do chão para ficar em pé. Não sei se a Gabi tem um espaço aí. Então, veja como que é o caminho, né? Como são os seus apoios. E aí, ficando em pé, a gente vai voltar para aquela mesma proposta que a gente fez quarta passada. A gente vai sentir bem aqui tornozelos. E aí vai se impulsionar, vai como se fosse uma árvore, as raízes bem fixas no chão, que são os seus pés. Você vai para um lado e para o outro. E nessa intenção de um lado e para o outro, veja se você tem um momento que você acha um equilíbrio. E aí aquela ideia do Feldenkrais de não gastar energia. Então, cada um de vocês tem uma coluna, tem também uma musculatura que talvez, às vezes, a musculatura de uma pessoa tensiona, dependendo da preocupação, para outra pessoa, às vezes é outra musculatura. Tudo isso interfere quando a gente está em pé, né? E veja se você encontra o teu equilíbrio, senão você faz até pequenininho. Olha, se vocês olharem para mim, não tem quase movimento nenhum. Eu estou fazendo um micromovimento para achar o meu equilíbrio. Veja se o micromovimento é mais fácil. E aí você acha uma posição que você não cansa para ficar em pé. E aí nós vamos experimentar. Talvez a gente não tenha a resposta ainda hoje, né? A gente já tem repetido algumas quartas. A gente vai experimentar para frente e para trás. Você pode começar um pouco maior e diminuir, ou você pode já fazer bem pequenininho. E aí veja como é que é o apoio dos teus pés. Quando vai para trás é um pouco mais fácil. Só que dá a sensação que a gente vai cair, então a gente segura, né? É mais fácil que o impulso. Veja se é verdade. O impulso dá vontade de tirar os pés do chão, né? A parte da frente. Aí a gente negocia um pouquinho com a gravidade, com essa movimentação, e veja se você acha um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é seu, não é igual ao meu, não é igual ao de outro aluno. E qual que é a ideia do Feldenkrais? Ele era físico, ele sempre vai falar da relação da energia. Se a gente gastar muita energia, por exemplo, eu projetei meu corpo para frente. Eu estou gastando muita energia da parte de trás do meu corpo para manter. Então, eu começo a ter dores, né? Porque eu estou gastando energia para uma coisa que eu não preciso. Se eu fico muito projetada para trás, eu também gasto muita energia na parte da frente das coxas, por exemplo. Eu não preciso desse gasto, eu não vou ter por que usar tanta força. Então, a gente vai dosando nessa pesquisa de frente e trás, se tem um lugar que eu sinto que eu não gasto energia nenhuma. Né? Lógico que tem um empenho, ele não fala para a gente ter preguiça, né? Não é nesse sentido. Mas para a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, essa postura em pé. A gente faz o gasto correto de energia. E aí eu desejo que para o próximo ano a gente cada vez mais encontre, né? Para
que a gente tenha sempre energia para fazer tudo que a gente quer no nosso dia a dia, né? Não gaste energia excessiva porque não precisa. E aí, veja se você fizer um círculo agora com a cabeça no teto, partindo dos seus pés e tornozelos. Aí você vai passando cada hora para um apoio do pé. Então, a gente fez muito aquela aula pés flexíveis. Aqui a gente vai distribuindo o apoio, só que tem uma outra intenção do tronco. Se a gente não está com os tornozelos flexíveis, é bem difícil a gente achar confortável, né? Por isso que a gente usa muito aquela aula dos pés flexíveis também. E aí a gente só troca o sentido do círculo. Eu olhando aqui para as imagens, me parece que todo mundo está conseguindo essa relação dos pés com o tornozelo. É muito difícil, viu? Geralmente, quando eu passo, até para grupo de profissionais, às vezes de dança, o movimento vem do tronco, né? Que esse movimento venha da relação do chão com a gravidade, passe pelo seu tornozelo e vai passando por todas as articulações até que a tua cabeça faça o círculo, é um ganho muito bacana. E me parece que vocês estão bem mais à vontade hoje do que na primeira vez que eu dei, né, essa proposta. Acho que é resultado desse trabalho que a gente vem fazendo também, né? Aí, aos pouquinhos, a gente vai para o sentado de novo. Prometo que está acabando essa parte para a gente já deitar. Foi possível encontrar uma posição? Só faz um joinha entender essa questão dessa aula que eu estou trazendo nas quartas. Deu para entender o conceito? Às vezes a gente não achou ainda a posição sem gastar energia, né? E o em pé a gente ficou cansado, né? Então, mas o conceito ficou claro que eu tentei passar? O conceito, sim. Então tá bom. Agora, aos pouquinhos, a gente vai fazer aqui aquele reconhecimento que a gente estava ósseo, né? Deixa eu trazer a clavícula. Aí a gente vai trazer aqui essa intenção de tocar esses ossos aqui da clavícula com a mão contrária, né? Deixa eu aproximar. Então, agora melhorou. Então, vocês vão descobrir com a mão contrária de vocês a clavícula. Depois aqui todas as costelas. Então, veja se a gente vem fazendo muita respiração nessas últimas aulas, né? Veja se você descobre que tem também as costelas flutuantes aqui, né? As costelas flutuantes, elas não estão presas na parte da frente. Eu venho falando muito do externo, desse osso aqui que a gente respira todo final de aula. Veja como é que é a tua intimidade com a caixa torácica, né? Qual que é a relação que você tem com o lado. E aí, lembrando um pouquinho daquela ideia do pensamento, a gente vai procurar pensar alguma musculatura que a gente acha que está um pouco mais tensa, lá perto da escápula. Então, a escápula está aqui, né? Você vai pesquisar um pouco com a mão contrária, né? Então, procura pesquisar, por exemplo, eu estou usando a minha mão direita, para vocês deve estar aparecendo o contrário. Estou pesquisando aqui meu lado esquerdo. E aí, se puder, a mão aqui mais pertinho do tronco, a gente poupa o outro ombro, senão a gente começa a cansar, né? Mas veja se é possível. E aí eu vou segurar um pouquinho em algum lugar que eu achei que eu poderia soltar. Quem está em pé pode sentar, que acho que é mais confortável, né? Veja se é mais confortável, senão pode ficar em pé. E aí a gente pensou, todo mundo conseguiu segurar um pouquinho de músculo aí, de pele? Sim? Então aí a gente está colocando esse músculo de férias e a gente está trabalhando aqui o movimento de subir e descer escápula. Bem pequeno, tá? É bem minúsculo. O que a gente está procurando fazer é que esse músculo trabalhe menos e outras regiões se organizem.
para poupar esse lugar que está um pouquinho mais tenso. Aí a gente pode lembrar daquela aula ombros relaxados. Ela tem uma série de posições, né? A gente leva o ombro um pouquinho para frente, volta para trás, leva o ombro um pouquinho para frente, perdão, volta para a posição inicial, não para trás, né? Agora sim, leva um pouquinho para trás. Veja se você tem uma tendência, né? Quando eu dava essa aula presencial, o que acontecia? O aluno primeiro leva o ombro para frente, para cima, depois para frente. A gente tem, às vezes, um hábito, né? Veja se você tem esse hábito. Né? Quando vai para trás, você só vai para trás, ou se ele foi para cima primeiro. Isso é gastar energia com uma coisa que a gente não precisava fazer, né? Nessa ideia de energia ainda. E aí você solta um pouquinho, agora a mão, descansa um pouquinho. Sente um pouquinho os dois ombros. Eu tenho a sensação que meu ombro esquerdo está mais baixo agora que o direito, está mais relaxado. E aí a gente vai fazer agora, primeiro só cuida da tua mão, né? Aperta um pouquinho a bolinha, só para descansar aquela mão que você usou mais. Faz aquele um dedo de cada vez aqui para massagear um pouquinho, né? A gente massageou os pés, vamos massagear as mãos. Se precisar, solta um pouquinho o teu punho, palma da mão aberta ou fechada. E aí vamos trocar. Então, a gente vai começar de novo a pesquisar aqui a clavícula do outro lado, né? Então, a gente começa com a mão oposta, a descobrir que clavícula. Tem essa parte que a gente vem falando em algumas respirações também, esse encontro ósseo do úmero, com clavícula, com escápula. Aí você vai descobrindo um pouco pelo seu tato. Hoje a gente está aprofundando no uso do tato, né? Um pouquinho as costelas. A gente vai vendo, a gente já trabalhou bastante as torácicas nessa quarentena, né? Qual que é a relação da caixa torácica com a respiração, né? Por que eu preciso ter espaço aqui nas vértebras torácicas para as costelas poderem ter espaço e eu respirar melhor, né? A gente falou bastante aí de respiração nas últimas aulas. E aí, depois que você descobriu a tua caixa torácica, né? Veja se a gente fala muito de ossos só para poder ter um direcionamento, né? Não é que a gente dê aula de anatomia, mas só para ajudar. Aí você vai procurar nesse outro lugar, nesse outro lado, se tem um músculo que você gostaria, né? Perto da escápula, se tem algum músculo que você está sentindo, alguma região, né? A musculatura tem várias, tem o trapézio mais evidente. Alguma região que você precise soltar um pouquinho, que você acha que está trabalhando em excesso. É o mesmo conceito. Às vezes o músculo usa muita energia para uma coisa que não precisa, né? Mesmo conceito da hora que a gente estava em pé. Aí nós vamos fazer uma pinça, segurar um pouquinho e fazer alguns movimentos do ombro. Então veja se você puder deixar o braço solto, né? O ombro vai um pouquinho para cima e para baixo, e na verdade você pensa que está partindo da tua escápula, né? Esse para cima, depois para baixo. Aí depois a gente só afasta a escápula da coluna, levando o ombro um pouco para frente. E veja se o seu para frente, primeiro foi para cima e para frente, ou se você só teve uma direção, né? É muito hábito, né? Quando a gente vai fazer essa proposta, a gente faz um movimento supérfluo. Então, sempre pensa que a escápula está se afastando da coluna. E o teu ombro está indo para frente. Para o ombro ir para trás, você vai pensar que agora a escápula está aproximando da coluna. Então, agora é o contrário, né? E veja se para trás você tem alguma incômodo. Talvez se quiser sentar no sofá ou esperar deitado, fica à vontade, né? Ver como que tá.
eu olhando para vocês, quase ergui primeiro o ombro ao invés de só para trás, né? Então, veja que às vezes tem um hábito, né? Eu estava preocupada em enxergar aqui uma imagem, eu já subi um pouquinho o ombro. Então, aqui a gente fala muito de descondicionamento de hábitos, né? E aí depois deixa devagarinho o teu braço voltar. Se você quiser cuidar um pouquinho dessa outra mão, solta um pouquinho apertando a bolinha, solta também o teu punho. Veja se um lado foi bem diferente do outro. A gente poderia usar esse pensamento no pescoço, na lombar, tem outras propostas, né? A gente enfatizou um pouquinho os ombros nas últimas aulas. E agora podem se deitar, finalmente, a parte que todos preferem. Quando você se deitar, observa qual que é a tua sensação geral. A gente trabalhou bem as extremidades, né? Pés, depois as mãos, o alto das costas. Quando você se deitar, percebe qual que é a região que vai chamar a sua atenção. Atenção, né? Veja, eu tenho falado muito tenho feito muito essa pergunta, né? Quando você se deita no chão, veja se tem uma parte do corpo que chama a sua atenção. Se é uma parte do corpo que você está acostumado a pensar, ou se é alguma parte do corpo que de repente está chamando mais a sua atenção, não por dor, mas que talvez você sinta que está mais íntimo dessa parte, né? Não necessariamente seja dor. Tem um conceito que a gente vai trabalhando, quando a gente vai reconhecendo cada vez mais partes do corpo, e vai ampliando a consciência corporal através da ampliação da autoimagem, né? Então veja se vai mudando. Cada vez que eu estou repetindo essa pergunta para vocês, se muda essa região. E agora a gente vai prestando atenção nas partes do corpo que geralmente eu trago para a aula, né? Então, aos pouquinhos, a gente acabou de deitar, para quem pôde chegar agora, tranquilo, vai devagarinho. Então, aos pouquinhos, você vai sentindo agora o peso da sua cabeça, depois o apoio lá da tua cervical. Percebe os teus ombros. Sente bem teus braços, teus cotovelos, antebraços, punhos e mãos. Percebe se essas regiões, essas articulações, elas estão mais integradas, né? Toda aula eu chamo atenção para elas. Se o fato de você prestar atenção, você já fica um pouco mais íntimo no teu corpo. Sente também o alto das costas, veja se aquele pensamento que a gente fez na região dos ombros te ajudou quando você deitou no chão. Sente as escápulas. Lembra daquelas vértebras entre as escápulas, as torácicas, a relação com a parte da frente para a gente usar a respiração. Sente um pouquinho abaixo das escápulas, as vértebras torácicas, depois as costelas que você tocou. Sente as costelas flutuantes, mesmo que você não reconheça ainda as regiões, vai levando o teu pensamento, né? A gente usa o esqueleto só para ter uma imagem, mas o mais importante é o que você sente. Cada um de vocês tem uma coluna específica, uma movimentação que é de vocês, então tenta ir para essa individualidade. Percebe também a tua lombar, a parte da frente na lombar, a respiração, se ela fosse para o abdômen, como seria. Sente o seu quadril, as virilhas, que a gente usou um pouquinho as mãos para sensibilizar. Percebe as tuas coxas.
região atrás dos seus joelhos, as panturrilhas e os tornozelos que a gente em pé fez aquela movimentação frente e trás, um lado e outro. Pensa se ao longo desse ano a gente flexibilizou melhor pés e tornozelos para que quando a gente ficasse em pé tivesse esse apoio, né, contra a gravidade a favor da nossa coluna. Por último, sinta o apoio dos seus pés. E aí, bem devagarinho, aos pouquinhos, você vai apoiar os 2 pés no chão. Montar os joelhos para o teto. No seu tempo. E veja se aquela informação, né, que eu dei de apoio dos pés, se ela serve agora, né? Quando a gente estava em pé, eu pedi para não gastar energia, para a gente descobrir um lado e outro, frente e trás. E veja se você também apoiou numa posição confortável para você os 2 pés. A gente vai apoiar os 2 pés no chão, apontar os 2 joelhos para o teto, né? Para quem perdeu um pouquinho. Isso. Veja se é possível cruzar o joelho direito em cima do joelho esquerdo. Para a Gabi eu vou passar uma outra coisa, tá, Gabi? Aí bem devagarinho, nós vamos usar aquela mesma proposta, quem fez aula na segunda, né? Quem não fez, não se preocupe. Você vai partir o movimento do teu centro. Então, tá mais importante aqui pra gente a respiração e a conexão com o centro do teu corpo do que um movimento amplo, né? Então, o joelho que está em cima é o direito. Você vai inspirar. Na expiração, os teus joelhos vão um pouquinho para a direita. E aí você volta os 2 joelhos para o centro. Então, os joelhos eles vão para a direita, para o lado do joelho que está em cima. Só ver todo mundo. Me parece que alguns foram para o lado contrário, né? Então, o joelho em cima é o direito. Aí os teus joelhos vão para a direita, não para a esquerda. Veja se eles vão só para a direita e voltam para o centro. Isso. E sempre na expiração. Então, sempre faz um movimento expirando. E aí você vai sentir, o movimento ele está confortável, eu posso aumentar um pouquinho. Ele não está confortável, eu vou manter a mesma amplitude. Vamos repetindo um pouquinho. Agora eu vou dar uma instrução diferente só para a Gabi, tá? Para o grupo a gente continua fazendo essa proposta. E aí a Gabi, se tiver aqueles 2 rolos, eu vou pedir para você trabalhar um pouquinho a relação do iliopsoas daquela maneira que a gente estava fazendo, né? Virar um pouquinho de lado, colocar um dos rolos entre os joelhos e o outro na coluna. Se você não tiver esse da coluna, pode ser um travesseiro. É só para te dar uma ideia de como que a coluna se relaciona com o movimento da perna. E aí o grupo, enquanto a Gabi está se organizando, o grupo vai sentindo, né? Que quanto mais os joelhos forem indo para a direita com facilidade, mais a sua escápula esquerda vai sair do chão. Deixa ela sair, se ela sair por acaso, né? Não provoque isso. Não vá mais só porque eu falei. Vai sentindo se por acaso a tua cabeça começa a ir também para o lado das pernas, que é a perna direita. As pernas estão indo para a direita. Só que não leve a cabeça, né? Quando eu falei isso, algumas pessoas trouxeram. Não fique sugestionado, né? Deixa sempre que quem comanda o movimento é o centro do teu corpo e os joelhos estão indo nessa conexão com o centro. É isso que a gente está se propondo.
E aí, se você achar essa conexão, você vai ver que vai ter uma conversa lá do quadril até a tua cervical. Então, por isso que eu pedi para não levar a cabeça, né? Senão a gente não deixa a integração acontecer do centro. A gente vai começar a tentar trazer essa integração forçada, né? E o Feldenkrais procura que a gente traga para o movimento natural. Eu vou falar só com a Gabi um pouquinho. Cada vez que você subir um pouco a perna, Gabi, tenta expirar. Então, a mesma ideia, né? E sempre também para descer, você expira. Vamos usar um pouquinho mais a respiração hoje do que nos outros dias. E deixa a tua cabeça livre. Veja se a escápula esquerda for saindo do chão, você vai permitir que ela saia. Isso agora para o grupo, perdão, tá? Não para a Gabi mais. Então, para o grupo, deixa a tua escápula livre, à esquerda, e permita que as pernas vão para a direita. Se a tua escápula sair do chão, é sinal que você está praticamente entrando num rolamento. Ainda é só o joelho direito sobre o esquerdo, tá? Se alguém estiver cansado, descansa um pouquinho, mas não troca ainda, né? A gente sabe que tem uma intenção do Feldenkrais de trazer uma atenção para o sistema nervoso. Se a gente faz o outro lado, não dá tempo de perceber a diferença. Aí a gente acaba indo para uma ginástica, né? Vai fazendo sem a percepção mais sensível que a gente se propõe aqui. Aí, aos pouquinhos, a gente pode, todo mundo, descansar. Acho que a Gabi pode fazer um pouco mais, né? Que ela teve um tempinho para se organizar. E vejam se quando a gente vai descansando, se por acaso você sente uma perna maior que a outra. Então, para descansar, se você achar que está confortável a lombar, você pode esticar as pernas. E percebe o quanto que foi importante a integração dos seus pés, né? Que a gente trabalhou lá no início da aula. E se tem essa sensação de uma perna maior que a outra, como a gente sentiu quando sensibilizou os pés, né? Para quem estava desde o início. Alguém sente que uma perna cresceu? Sim, né? Ótimo, obrigada. Então, a gente pode ter provocado um alongamento em uma das laterais, para cada pessoa pode ter mudado um pouco. Por essa integração da cabeça com o quadril, apesar de a gente ter movimentado as pernas, tá? Essa aula, ela trabalha toda a musculatura das costas, apesar de parecer que estamos trabalhando as pernas, né? E aí, se possível, agora a gente vai apoiar os dois pés no chão, apontar os dois joelhos para o teto, vai ficar nessa posição. Gabi, se estiver confortável, pode fazer um pouquinho, se não, faz uma pausa, né? Veja como é que está a tua sensação. E aí a gente não vai trocar, a gente vai ficar com os dois pés apoiados no chão. Lembra que o Feldenkrais, ele tem uns processos que a gente às vezes não faz igual para o mesmo lado, então a gente faz outra coisa para poder despertar um estado de percepção, né? Então agora nós vamos apontar os dois braços para o teto. E aí a gente vai evitar flexionar os cotovelos, a gente vai unir palma da mão com palma da mão. No caso do Tobias, talvez tenha que entrelaçar um pouco as mãos, né? Na maioria do grupo, a gente só estica o braço e deixa a palma da mão com palma da mão. Não separe em nenhum momento. Você vai começar a inspirar e na tua expiração, você vai levar os braços para o lado contrário que foi a perna. Então, a gente estava levando as pernas para a direita. Os braços vão para a tua esquerda, sempre na expiração. E aí volta. Descansa um pouco, veja se foi muito cansativo. Se foi cansativo, vai um pouco menos. Então, inspira. Na expiração, deixa os braços irem para a tua esquerda e volta. Como se alguém estivesse levantando a tua escápula direita do chão. Então, a gente viu as escápulas. Lembra que tem um rolamento do tronco, tem uma respiração. Se a tua força for só no braço, a gente vai começar a cansar os braços.
Se você conseguir buscar uma integração, você não vai perder o apoio dos pés do chão, vai estar conectado com a tua expiração e vai vir um rolamento do tronco, essas espirais todas que a gente trabalhou no bolo, elas vão aparecer. E aí evita dobrar o cotovelo. Se a gente flexionar também o cotovelo, a gente está fazendo só no braço a intenção. A intenção é no tronco. Leva a sua intenção para o tronco, faz um movimento menor para o cotovelo não flexionar. E lembra que o método Feldenkrais é um método que a gente estuda o caminho, o como do movimento. Não precisa chegar muito para a tua esquerda, mas sim confortável, né? Com a palma da mão com palma da mão, a gente traz uma organização para os braços a partir do centro. Aquilo que eu também chamei a atenção na segunda-feira. Aí a gente descansa um pouquinho os braços, mantém os pés apoiados no chão. E agora, coloca novamente o joelho direito, mesmo joelho, em cima do esquerdo. E veja, né, aquele padrão do engatinhar, a gente está trabalhando de outra forma hoje. Veja se quando os joelhos voltarem aí para a direita está mais fácil. Você teve uma conversa de ombro e quadril contrário. Então aí você leva eles para a direita e só sente se o caminho está mais livre, mais disponível. Porque você levou o tronco para a esquerda e agora volta com as pernas para a direita. Então a gente vem trabalhando o movimento contralateral em respiração, no rolo de cobertor. Veja como é que está hoje, né? Aí a Gabi, quando puder, vai trocar de lado. Vai fazer uma pausa primeiro, Gabi, de barriga para cima, enquanto estou dando uma outra instrução, sem pressa. E aí o grupo descansa um pouquinho. Estica as pernas. Uma pausa um pouquinho maior. Veja se você sente uma integração. A Gabi também está em pausa, né? Veja como é que foi para a articulação do teu quadril e da tua lombar, Gabi. O movimento que a gente tem feito aí, como é que foi hoje. E para todos vocês, a gente também trabalhou a articulação de quadril, lombar. Obrigada, Tobias. E para o grupo, a gente está trabalhando mais a musculatura que faz flexão e extensão das costas. Então, talvez você tenha outros pontos de contato no chão agora. E aí, todos vocês, vejam se tem alguma parte do teu corpo que chama mais atenção. Se precisar até isso. Tem, né? Então, aos pouquinhos, quando vocês puderem, agora sim, né? A Gabi trocou de lado, veja esse segundo lado, como é que será. E aí o grupo vai voltar a apoiar os dois pés no chão, apontar os dois joelhos para o teto. Sem pressa. E agora que a gente vai trocar, né? Então, primeiro a gente fez a verificação de um lado, agora sim a gente vai apoiar, se possível, para todo mundo o joelho esquerdo em cima do direito. E aí a gente apoia como for mais confortável, né? Às vezes é o lado mais sensível para alguns. E se monta bem devagar. Quem foi bem devagar em trazendo os pés, ótimo, né? Pesquisou desde o momento de apoiar os pés no chão. E bem devagar, nós vamos lembrar do lento e gradual. Então, nós vamos inspirar. Na expiração, descobre o caminho para a esquerda, levando um pouquinho os dois joelhos para a esquerda. E volta. Veja se está mais livre, menos livre. Aí você inspira. Na expiração, os joelhos vão mais um pouquinho para a tua esquerda. Aí você retorna os joelhos. Veja se esse mais um pouquinho foi confortável, senão você volta um passo, né? Então, sempre que a gente levar em conta esse lento e gradual, a gente já não chegou na esquerda, a gente está construindo. Veja se o teu pensamento está junto com o movimento, com sensação e sentimento. O que você sente te ajuda muito no caminho do movimento, né? Não é sinal de fraqueza, né? Como às vezes parece que a gente está
se entregando e não está reagindo às vezes, né? Sim, um sinal que você está se integrando, né? Buscando uma integração, sensação, sentimento, movimento, pensamento. Então, a cada repetição sensível, você vai levar a perna um pouquinho mais para a esquerda e sempre na expiração. Agora, a tua escápula direita pode sair do chão. Você pode sentir que a tua cabeça está sendo puxada para a esquerda também. Se isso não acontecer, né, não tire o ombro de propósito do chão, não leve a cabeça de propósito para a tua esquerda. Veja o que acontece partindo mais da conexão do teu centro. Isso é mais importante. E a Gabi, mantenha a expiração durante essa movimentação agora da perna esquerda. Veja se está diferente agora esse outro lado, né? No caso da Gabi. No caso do grupo, como que está fazendo a movimentação para o outro lado. E aí, quando você sentir que foi suficiente, você pode descansar esticando as pernas. Gabi, se puder fazer um pouquinho mais desse outro lado. Mas também, né, isso vale para todos. Às vezes um lado está mais sensível. No método Feldenkrais, a gente não precisa fazer igual os dois lados. A gente precisa sentir esses caminhos de movimento e fazer as repetições que o nosso corpo do dia permite, né? É por aí que vem a cura. Então, se você ainda estiver concluindo, conclui devagar. Tem tempo para você concluir devagar. Quando você for esticar as pernas, procure usar as bordas externas dos pés, se for confortável. E agora que a gente fez a perna esquerda, veja a sensação das pernas. Se parece que cresceu, se tem alguma diferença. Tem joias, né? Alguns sentiram que ficou diferente. Então, essa é uma aula que tem um processo grande. A gente está usando um trechinho para lembrar vocês da importância dos espaços entre as costelas flutuantes, integração com o tronco. Veja se você vai sentindo essa construção a partir das extremidades. A gente está usando os braços e as pernas para trabalhar a coluna, né? Trabalhar a musculatura do tronco. E aí, aos pouquinhos, quando possível, nós vamos voltar a apoiar os dois pés no chão. Apoiar os dois, apontar os dois joelhos para o teto. Geralmente a gente busca a largura dos quadris, mas só que a gente leva em consideração a nossa individualidade do corpo do dia. Veja se está confortável. Se a sua atenção não está em manter as pernas numa posição que você não faria naturalmente, né? Então, busca essa posição confortável. E aí, busca de novo levar os braços um pouquinho na direção do teto. E juntar a palma da mão com palma da mão. Só o Tobias acho que vai precisar entrelaçar, né? O restante do grupo, se precisar, deixa as mãos, os braços esticados. E nós levamos agora as pernas para a esquerda. Os braços vão para a direita. Então, você inspira. Quando expirar, os braços vão para a sua direita, sem flexionar cotovelo, sempre que muito. Busca uma organização. Inspira. Na tua expiração, os braços vão para a tua direita. Os cotovelos estão relaxados, mas eles não flexionam, senão a gente não vai trabalhar o tronco, a gente vai trabalhar o braço, né? Busca conexão com o teu centro,
Faz uma pausa entre cada movimento, se te ajudar a sentir o movimento. A gente falou muito de pausa no sábado, né? Para quem fez a aula. Busca bem essa pausa entre um movimento e outro, conexão com o teu centro, com a respiração. Aí o braço ele não vai cansar tanto, né? Se você ainda estiver sentindo que cansa o braço, tá tudo certo, é o teu processo, né? A gente trabalha muito com o processo de aprendizagem no método Feldenkrais, né? Às vezes a gente aprendeu tanto a usar o braço sem conexão com o centro, que a gente precisa retomar esse processo que a gente criou lá na fase do bebê. Se tiver muito fácil, você vai ver que o tronco vai indo fácil também. E o braço está tranquilo. Se você não estiver achando essa organização, descansa antes do grupo. Aí a Gabi também, quando quiser, pode se virar de barriga para cima. E aí, aos pouquinhos, antes quando vocês sentirem que foi suficiente os braços, descansem, né? Para quem está muito confortável, você está querendo fazer um pouco mais, a gente está trabalhando uma relação dos ombros também com a cervical, apesar da gente não ter falado. E quando vocês puderem, vão chegando no final com os braços, ainda mantendo os dois pés apoiados no chão. Os braços descansam. Me parece que para alguns foi muito orgânico o movimento, né? Que a gente acessou mesmo sempre e os braços não cansaram. Mas não fique culpado, nem preocupado com isso, né? Agora, se possível, a gente volta a cruzar agora o joelho esquerdo em cima do joelho direito. Usando a expiração para o movimento, a gente vai levar os joelhos para a tua esquerda de novo. Então, você inspira em pausa. E com a expiração, os joelhos vão para a esquerda. Vejam se o caminho está mais disponível. A gente usou todo o tronco para levar para a direita, a partir dos braços. Agora a gente usa o tronco, ótimo, obrigada pelas joias. Agora a gente usa o tronco a partir das pernas para levar para a esquerda. Então aquela nossa respiração cruzada, né, aquela mesma ideia da movimento em diagonal, ele vai querer tirar a tua escápula contrária do chão, a cabeça pode querer enrolar. Então veja o que acontece e se é natural para você, né? Se a gente não está conduzindo sem querer. Às vezes, quando eu vou falando, eu vou induzindo vocês a querer chegar, né? Lembra que a gente não quer chegar na proposta, a gente quer sentir o caminho. E aí, descansem todos um pouquinho. Uma pausa para o sentir e observar se você sente diferença na tua coluna, na parte da frente da coluna também do tronco. E tentem se lembrar um pouquinho, né? Quando você está caminhando, qual que é o papel dos teus ombros? Se você acha que os teus ombros acompanham a sinuosidade da coluna, os teus ombros eles param aquele movimento de espiral, né? Então essa aula ela traz um pouquinho dessa relação de ombro, quadril contrário, traz uma relação da cabeça e do quadril. E, se possível agora, depois que a gente pausou, então o movimento, sentiu um pouquinho o tronco. Esperar todo mundo pausar sem pressa. Quando está mais confortável, a gente tem vontade de fazer mais repetições e cada um no seu tempo mesmo, isso mesmo. Então, depois da pausa,
veja se você consegue agora trazer, né? A Gabi vai ver se é possível, e cada um de vocês, como todos conhecem, trazer o teu movimento de onda primal. A que você mais gosta, pode ser com as pernas esticadas, os dedos dos pés bem vão na direção da cabeça, ou com os dois pés apoiados no chão. Então, a gente não está fazendo a preparação, né? Como todos já conhecem, eu já fui para o movimento. Aí você vai sentir, se tem uma força excessiva em alguma articulação, se tem diferença de um lado e do outro. Por exemplo, às vezes pode ser que o movimento não está chegando lá do tornozelo até o joelho. Aí a coxa começa a forçar. Veja se isso acontece. Ou se está bem organizado. Faz uma pausinha. Observa a tua respiração. E sintam se faz sentido para vocês que esse movimento da onda primal, ele é igual aquele movimento em pé que a gente estava fazendo, né? No início da aula, para quem perdeu, a gente estava procurando não gastar energia. A onda primal, quando a gente acha o nosso fluxo, a gente também não gasta muita energia. Tem uma integração, mas a gente não faz força excessiva. Então deixa bem o maxilar solto, às vezes o maxilar está segurando. E aí, se precisar, pode variar, né? Como alguns fizeram, variar a posição da onda primal. E veja se você sente uma integração, né? Lógico que a gente vai sentir uma energia que pode estar trabalhando, por exemplo, retenção de líquido nas coxas, pode estar trabalhando a espiral da coluna. Quanto mais espiralada tiver a nossa coluna, mais fácil para o movimento chegar na tua cabeça. Então veja qual que é a tua sensação, e se vem uma sensação de entrega para um fluxo, né? Não de um controle, eu estou controlando o movimento, e aí às vezes eu estou fazendo força, por exemplo, na coxa, né? Pode ser que você esteja fazendo força segurando na boca. Cada um pode sentir alguma coisa diferente. E quando puderem, descansem. Quando a gente descansa, se vem um aprofundamento da respiração, é sinal que a gente se auto-organizou e a gente não foi para uma força excessiva, a gente foi para um movimento de fluxo, bem fluido. Não sei se para todo mundo já é mais fácil entender esse fluxo, né? Não só entender, mas sentir. Né? Dá para sentir que é um fluxo, né? Não tem... O que acontece com a onda primal? Se a gente passa por alguma preocupação, ela muda, vira outro movimento, né? Então, assim como a respiração, a onda primal às vezes é um termômetro de como a gente está no dia. E às vezes a gente começa a forçar alguma coisa para ela acontecer, né? Não só para a gente pensar, quem for usar às vezes nas férias, né? Eu sei que quando eu às vezes dou uma pausinha, muita gente faz onda primal, né? Só para você, se você estiver às vezes um pouco mais cansado, um pouco preocupado, você vai fazer, ela pode estar bem diferente. E aí, aos pouquinhos, a gente vai agora aproveitar esse momento da onda primal. Bem devagarinho, vocês vão pegar o rolo de cobertor de vocês. Então, lembrando, a gente vai usar na cervical. Então, se você estiver com calor, quiser usar, por exemplo, uma toalha, né? Nesse caso aqui, não tem tanto problema. Então, se possível, a gente lembra, né? O rolo de cobertor que eu venho pedindo aí em dezembro. O rolo, ele vai apoiar do teu ombro até chegar no encontro com o crânio, para dar bem uma sustentação para as tuas vértebras cervicais. E o que acontece é que a cervical para cada aluno pode ser bem diferente. Então, se você precisar, você desfaz um pouquinho o rolo, deixa mais frouxo, ou então deixa mais firme, né? Veja como é que você precisa organizar a tua cervical. Aí na segunda, para quem fez aula, a gente fez algumas propostas com rolo. Gostaria de retomar hoje.
enquanto vocês estão se organizando, né? A maioria já deitou, mas vai devagarinho. A ideia mesmo é organizar com calma. Como a gente vai ficar um tempo com a cervical no rolo, se estiver desconfortável, a ideia do Feldenkrais, que é uma boa experiência para virar um bom hábito, ela vai embora, né? Então, se dedique a esse rolo mesmo, com calma. E tente se lembrar se quando a gente estava fazendo aquela torção das pernas, se por acaso você sentia que o movimento em espiral chegava até a tua cervical, né? Porque como a gente já fez muitas vezes aquela proposta, hoje eu já me sinto mais à vontade de perguntar, mas quando a gente fez poucas vezes essa aula é um pouco difícil de perceber, né? E agora você vai fazer a onda primal que você desejar para massagear a parte de trás do pescoço. Então veja como é que seria esse balanço da onda primal, os pés que conduzem o movimento. E veja se ele está leve, né? Se está um movimento fluido, se por acaso você está segurando em alguma região do teu corpo a movimentação. Né? Ela vai sacudir um pouco a tua musculatura, né? Assim, de uma forma orgânica. Então a gente vai movimentar as coxas, vai movimentar a panturrilha, vai movimentar quadril, coluna. Se a boca estiver solta, a cabeça também fica mais confortável, né? A gente não segura nos maxilares. Mas a ideia não é aquela força excessiva, né? Sim, entrar num fluxo de movimento. Aí, aos pouquinhos, a gente vai pausar a movimentação da onda primal. Apoiar o pé direito no chão e apontar o joelho direito para o teto. A perna esquerda vai ficar esticada, se possível, né? Gabi, se não der para apoiar nenhuma das pernas, não apoia, tá, Gabi? Deixa as duas esticadas. Procura sempre o conforto, né? Para todos nós, mesmo que eu peça para apoiar um dos pés no chão, se alguém não estiver confortável no dia, a gente sempre sabe que pode mudar, né? E aí, se possível, agora o braço direito vem na testa. Então, o pé que está apoiado no chão é sempre, se vocês forem fazer sozinhos, né, essa proposta, talvez esteja mais fácil para decorar. A gente sempre está com o pé apoiado no chão, o mesmo braço vai para a testa. Aí tem uma perna que está esticada, que no caso é a esquerda. Nós vamos levar bem devagar, com a ajuda da mão direita, o rosto para a direção da perna esticada. Bem devagar, porque eu já sinto o trajeto da massagem no rolo de cobertor. Inspiro, expiro. Com a ajuda da mão direita, volto bem devagar a cabeça para o centro. Inspiro, expiro. E aí, aos pouquinhos, volto bem devagar o rosto para o lado esquerdo. Bem devagarinho. Descanso o braço direito. Deixo a perna direita, o pé direito apoiado no chão. E o rosto ficou descansando lá na esquerda. O braço direito vai descansar também. Quem chegou bem devagarinho estava certíssimo. E aí a gente vai fazer a onda primal no momento que a gente sentir vontade. Então vocês vão buscar alternar. Faz um pouquinho da onda primal, aí pausa. Aí faz de novo, pausa. Então veja qual que é o momento para você fazer o movimento, qual que é o momento para você pausar. Vou tirar o som para que vocês possam encontrar o seu tempo.
E aí, quando possível, descansem, só deixem agora em pausa, vejam como é que fica a sensação do pescoço virado para a direita, para a esquerda, perdão, para o lado da perna esticada. E agora, com a ajuda da mão direita, eu trago em câmera lenta o rosto para a direção do teto. Bem devagar, porque aí eu aproveito essa automassagem do rolo cobertor. E bem devagar agora, eu vou usar o chão para esticar a perna direita. Quem veio devagar, ótimo, a cabeça, né? Bem devagar a gente traz a cabeça e bem devagar a gente estica a perna. Um tempinho para perceber um lado e o outro. Descansa o braço direito também. E aí, se possível, você vai apoiar agora o pé esquerdo. Se possível, você leva agora a mão esquerda na testa. Senão, a gente faz só um movimento lento, né? Sem a ajuda da mão. E aí, bem devagarinho, eu vou levar o rosto para o lado da perna esticada, sentindo bem a automassagem no rolo de cobertor. Quando eu chegar com o rosto desse lado, eu faço uma respiração completa. Inspiro, expiro, o rosto agora está para a direita. Tento, com a condução da mão esquerda, trazer de volta o rosto para a direção do teto. Inspiro, expiro. Novamente, com a ajuda da mão esquerda, eu volto a levar o rosto para o lado da perna esticada. Sempre a gente tenta deixar a condução pela mão, né? Para quem está podendo usar a mão esquerda. E aí o rosto vai ficar um pouquinho virado para a direita. Eu vou descansar a mão esquerda. E aí, novamente, eu vou pedir para que vocês sintam o quanto vocês querem fazer a onda primal e o quanto vocês querem incluir pausas. Vou tirar um pouquinho o meu som para você encontrar o teu tempo.
E aí, quando possível, faça uma pausa. Veja se foi possível ficar com o rosto virado para o lado da perna esticada mais um pouco. Às vezes a gente não consegue, né, ficar para o outro lado, então se não for possível para você, não force. Né? Um pouquinho em pausa, percebe o que você sente. E aí, com a ajuda da sua mão esquerda, você volta o rosto devagarinho para a direção do teto. Descansa um pouquinho agora o braço esquerdo. Descansa a perna esquerda, aproveita a borda externa, deixa o chão te ajudar para poupar a lombar. Hoje o trabalho que a gente fez com a lombar foi com movimentos diferentes. Também aproveita para sentir se você está bem. E principalmente perceba agora o segundo lado do seu pescoço. Veja qual foi a sensação dos dois lados, né? Então, se quiser, a gente pode esticar um pouquinho a outra perna, usar o chão, pela borda externa, pela sola. Sempre lembrem disso, né? Nas férias, lembrem que esse uso do chão para apoiar o pé sempre poupa um pouquinho a lombar. E ainda, se tiver possível, o rolo aí na cervical, eu vou pedir para a gente apoiar os dois pés no chão, deixar os dois joelhos apontados para o teto. A gente vai repetir a proposta de segunda-feira, né? Se tiver muita dúvida, eu vou fazer um pouquinho, porque essa a gente fez menos, né? Então, os dois joelhos vão cair para a direita de vocês. Vai ter um estímulo diferente aí para a cervical. E aí eu vou esticar, a perna que está em cima é a esquerda, né? Eu vou esticar a perna esquerda, que vai ficar um pouco em diagonal. E aí eu vou terminar um pouco respirando. Veja se você consegue sentir a tua respiração fluindo aí nessa posição, que não está simétrica, né? A gente vai ver o trabalho de ombro, quadril contrário, tudo isso que a gente vem fazendo, que eu venho enfatizando. E aí muda um pouco o apoio lá da cervical, por conta da tua posição. E veja se nessa posição você pode fazer um pouquinho de respiração nessa diagonal. Talvez você sinta aquela respiração que a gente faz, né? Quadril esquerdo com o ombro direito. Aí, para voltar, bem devagarinho, veja se é mais fácil para você primeiro subir o joelho direito, depois subir a perna esquerda. Eu dei uma proposta de um caminho, né? Veja como que é melhor para vocês. E a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, os dois pés vão para a esquerda de vocês. A cervical ela vai achar uma outra posição. E aí a perna direita de vocês a gente vai esticar. E aí a gente vai se concentrar um pouquinho na respiração hoje no final da aula, aqui nessa posição assimétrica. Faça algumas respirações, veja se vem mais evidente para você a articulação do quadril direito agora, né? Virilha direita e ombro esquerdo. Permaneça um pouquinho nessa posição.
E aí, quando puderem, estiquem a outra perna também, devagarinho. Veja se você acha um conforto, né, de já esticar a perna. Descanse um pouco. E aí você vai escolher a onda primal que você mais gosta para finalizar a aula. Então, veja, né, hoje a respiração é um pouquinho diferente do que eu dou sempre. E veja se a tua onda primal está mais fluida, menos fluida. Qual que é a tua sensação aí na cervical? A sensação no teu externo também, que a gente respira bastante. Veja se a tua caixa torácica acompanha o movimento lá que vem dos teus pés. Escolha a onda primal que você mais gosta. Até que você vai entrando numa pausa do seu tempo. E vai sentindo como é que está o corpo todo. A gente trabalhou o corpo todo hoje de várias maneiras diferentes. Uma parte mais sentado hoje. Vai percebendo, né? Se você puder, permanece mais um pouquinho com esse apoio aí na tua cervical. Se não, lembra que quando você for sair, você pode ou fazer aquela proposta de virar de lado, a testa no chão, ou apoiar uma das mãos primeiro, né? Mas se todo mundo puder ficar mais um pouco, costuma ser bem gostoso, ficar mais tempo com o bolo aí. E aí vai percebendo o peso da tua cabeça. Sente os teus ombros. E veja entre os ombros e a cabeça a relação lá com a cervical no rolo. Sente todas as articulações dos ombros até os dedos das mãos. Veja se você tem mais presença dessas partes do corpo no seu dia a dia, não só na aula, né? Sente também os teus ombros e todo o teu tronco, que a gente buscou trabalhar essa musculatura hoje, com aquele movimento de pernas e braços. Sente a parte da frente do tronco, veja como é que está fluindo a tua respiração na caixa torácica. Sente o teu quadril, virilhas, tuas coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos. E aí o apoio dos seus pés. Percebe bem o apoio dos pés. Faz uma respiração mais profunda. Se desejar, suspire. Boceje, espreguice. Faça mais uma respiração profunda, se quiser, se desejar. E aí vem suspiros, bocejos, vontade de espreguiçar. Se vier, você permite. Uma terceira e última respiração mais profunda. Suspire, boceje, espreguice, veja o que vem. E aí aproveite esse tempinho. Quando você for sair aí do seu rolo, saia devagar. Lembre do cuidado, né? Para sair. Eu vou encerrando aqui o Zoom. Agradecendo de novo a presença de todos. Para quem puder, a gente se vê sexta, sábado. Para quem eu não for ver mais, gratidão por esses momentos aí que a gente tem tido aqui pelo Yoga Art. Beijo grande, até a próxima aula.